Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai iniciar o capítulo 5 da apostila, apostila do segundo bimestre, e falaremos um pouco hoje dos blocos econômicos abordando o comércio internacional. Hoje, a gente sabe que existem vários blocos econômicos no mundo, né? E os blocos econômicos servem justamente para fortalecer o comércio e a economia dos países que fazem parte desses respectivos blocos. Que a gente pode citar, por exemplo, o Mercosul, aqui na América do Sul, o NAFTA na América do Norte, é, e a União Europeia, né, que hoje é o principal bloco econômico do mundo. Mas antes da gente abordar um pouco do papel desses blocos no planeta, a gente vai falar um pouco do comércio internacional e da Organização Mundial do Comércio, o que esses órgãos, né, o que essas organizações vão representar nesse mundo atual, globalizado, capitalismo avançado no sentido da economia financeira, né? E por aí vai. Então, esse tema ele vem bem a calhar com os temas que a gente já vem falando nas últimas aulas de globalização, das transacionais. Então, os blocos vão, de alguma forma, fortalecer esses países membros e também proteger de alguma forma de interferências comerciais externas. Então, vamos lá. Abram a apostila de vocês na página 28 e vamos ler esse trecho aí. Comércio Internacional, Blocos e OMC. Nas últimas décadas, aconteceu um expressivo crescimento no comércio internacional. No mundo atual, a organização responsável pelo estímulo ao comércio entre os países é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Sua finalidade é facilitar o comércio multilateral, ou seja, entre todos os países do mundo. A OMC também é mediadora de casos de conflitos comerciais entre os países, né? Então, é, se um país, por exemplo, vende um produto agrícola para o outro, pegar um exemplo mais concreto, se o Brasil vende um produto agrícola para Portugal, né? Portugal está lá na Europa e compra um soja brasileira, vamos supor. Aí a França, que também está na Europa, ela junto lá na União Europeia, ela delimita, por exemplo, uma taxa para a importação de produto agrícola do Brasil, né? Então a soja brasileira vai chegar mais cara lá para Portugal. Então esse tipo de conflito ele é mediado pela Organização Mundial do Comércio, né? Para que não exista essa disparidade entre blocos, entre países, né? Mas nem sempre vai ser possível agradar a todos, né? Os interesses são totalmente diferentes muitas vezes, e quem pode mais nesse contexto vão ser os países mais ricos, né? Então, isso só para dar um exemplo da função da Organização Mundial do Comércio, além de facilitar o comércio entre as nações. Especialmente a partir da década de 1990, consolidou-se a formação dos blocos econômicos, integrados por vários países. O objetivo fundamental desses blocos é a intensificação do comércio entre os países sócios, estimulando a globalização econômica. Para alguns estudiosos, a integração econômica poderia ficar limitada ao interior dos blocos, ou seja, seriam criadas barreiras para a entrada de mercadorias de países não pertencentes, dificultando o comércio multilateral. Então, apesar dos blocos surgirem no sentido de fortalecer os países que fazem parte desses blocos, alguns especialistas falam que muitas vezes o desenvolvimento vai ficar só restrito ao bloco, né? Então vai impedir um comércio mais amplo entre os países do mundo, comércio bilaterais, né? Isso acaba impedindo um pouco quando os países fazem parte do bloco, principalmente se é um bloco mais fechado, né? Então, isso vai ocorrer, porém, vão existir diversos tipos de negociações, assim, que fazendo parte de um grupo pode facilitar, né? Fazendo parte de um bloco econômico pode facilitar a vida de um país, como pode dificultar também. Vai depender do seu poder de persuasão, o produto que você vende, né? O bloco que você faz parte, e por aí vai, né? Na página 30, fala de um bloco bem importante aí, que é a União Europeia, né? A União Europeia é um bloco que vem se consolidando aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começou lá com o Benelux em 1948. Depois, em 1951, foi assinado o Tratado de Paris, que criou a CECA, né, Comunidade Europeia de Carvão e Aço, que regulava e estimulava a circulação de matérias-primas
vinculadas à indústria siderúrgica, né? Carvão mineral, ferro e aço, né? E aí foi sendo forjado o que é a União Europeia hoje, né? Depois ocorreu o Tratado de Roma, que deu origem à Comunidade Econômica Europeia, até que em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, em que os países sócios se comprometeram a padronizar suas economias e finanças, com a finalidade de adotar uma moeda única, o euro. Desde então, a CEE, né, Comunidade Econômica Europeia, mudou o nome, né, se tornou União Europeia, e em 1995 houve a adesão de 3 novos países, Áustria, Suécia e Finlândia, né? O euro, ele teve a sua implantação totalmente completada em 2002, né? Então a zona do euro hoje é integrada por 17 países. Entre os países desenvolvidos do bloco, os únicos que não aderiram à nova moeda foram o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Todos os outros países membros da União Europeia fazem parte da zona do euro, né? Então, o bloco, a União Europeia hoje é o bloco mais consolidado do mundo, assim, porque eles têm acordos de livre comércio, né? Ou seja, os países membros da União Europeia não pagam taxas para fazer negócio com outros membros, né? Então é o livre comércio, livre trânsito, né? A pessoa que mora, por exemplo, na Finlândia e se quiser ir para a Espanha, residir lá ou trabalhar, ela vai sem problema nenhum, porque tem esse livre trânsito entre os países membros, né? E a questão mais importante dentro da União Europeia é justamente o euro, ou seja, uma moeda unificada entre os países. Se eu moro em Portugal e vou para a França, eu não preciso fazer o câmbio de dinheiro lá, porque eu posso usar, a gente usa a mesma moeda, né? Coisa que não existe nos outros blocos econômicos. Então hoje a gente pode falar que o principal bloco econômico no mundo é justamente o euro. Justamente a União Europeia pela adoção do euro, né, no seu respectivo bloco. Outros blocos importantes também no mundo, não tão coesos como a União Europeia, mas também que têm uma importância bem interessante, é o NAFTA na América do Norte, né, que é um acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. Também tem o caso aqui, o nosso Mercosul, né? O Mercosul, ele tem 5 países plenos, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela entrou num período aí, depois saiu. E também tem os países associados, como Chile, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Suriname, né? Então, é um bloco importante também, apesar de ter essa disparidade, né? O Brasil, ele corresponde a 70% do bloco, né? A economia brasileira, ela é muito maior se comparada com a economia dos outros países do Mercosul, né? Os países do Mercosul não são tão sólidos, né? Tem muitas crises econômicas, né? Teve crise na Argentina aí desde os anos 80, o Brasil também passa por sucessivas crises, né? Existem muitas divergências comerciais entre os sócios, muitas vezes algum país quer fazer um acordo direto com outro país da União Europeia, mas o Mercosul fala que não, o acordo tem que ser do bloco, então ele não é tão coeso quanto a União Europeia. Também vai existir a comunidade andina, né, que são dos países aqui dos Andes, da América do Sul, a Aliança do Pacífico e por aí vai. Então, para a gente entender esse primeiro contexto aí dos blocos econômicos do comércio internacional, é bom a gente entender isso. A gente vive num mundo globalizado em que os países querem fazer comércio, querem fazer girar suas economias. Porém, muitas vezes, esses países usam desses artifícios de pertencer a um bloco para proteger sua economia, né? Contra a vinda de produtos de outros países, né? Porque justamente o bloco ele serve para fortalecer a economia, gerar emprego dentro do bloco, e não o contrário, não perder emprego, né? Porque está chegando muito produto de outros países, né? Então, o bloco ele vai ter essa função de fortalecer e facilitar o comércio entre os países. Ok, nono ano? Então, eu vou deixar algumas atividades para vocês responderem aí. Podem fazer a 1 da página 28, a 2, 3 e 4 da página 29 e a 5 da página 30. Então, responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5 para essa semana. Ok? Então é isso, nono ano. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato nos grupos de WhatsApp e até a próxima.